Boa noite a todos. Todos bem? Prometo que hoje eu não vou contar nenhuma história da minha vida. Já é mais simples, né? Eu estava ouvindo uma história que dizem que o Divaldo Franco, quando do desencarne do Chico Xavier, perguntou para Joana de Ângeles, que era a mentora dele, se o Chico havia sido recebido no mundo espiritual pelos espíritos com os quais ele trabalhava, né? Principalmente por Emmanuel. E a Joana de Ângeles disse para o Divaldo que não. O Chico não tinha sido recebido por nenhum desses espíritos. O Chico foi recebido pelo próprio Jesus do outro lado. E no relato da Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que no momento do desencarne do Chico, havia uma escada de luz ligando a Terra até um plano maior, e que nessa escada estavam os 12 apóstolos de Jesus, no primeiro degrau Pedro e Paulo, e no topo da escada, esperando o Chico, o próprio Cristo. E aí a gente para fazer uma reflexão. O Evangelho é o mesmo. Os ensinamentos de Jesus são os mesmos. Por que nós ainda não conseguimos atingir um grau de evolução como o do Chico? E aí a gente, fazendo essa pergunta, faz uma reflexão que é a seguinte. Nós temos uma grande dificuldade de entender os ensinamentos de Jesus. Uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade de entender o que ele quis ensinar. E a diferença de espíritos como Chico e de outros tantos é que eles vivenciam o Evangelho. E nós, passados todos esses 1000, 2000 anos, ainda só estudamos. E nós nos enchemos de orgulho quando a gente fala assim, não, eu estudo o Evangelho. E estudar o Evangelho é exatamente, a gente pega o Evangelho, lê uma página, fecha, amanhã a gente pega de novo, abre, lê outra página, fecha, e assim nós vamos fazendo no decorrer da vida. Estamos estudando o Evangelho. E enquanto nós estivermos só estudando, nós vamos continuar da mesma maneira. Outros espíritos vão vir, vão exemplificar, vão vivenciar o Evangelho e nós vamos continuar aqui estudando. E vamos continuar ainda enchendo o peito e dizendo que nós estudamos o Evangelho, mas não saímos do lugar. A grande lição de Jesus é o amor, né? Mas é o amor incondicional. Esse tal de amor incondicional é o grande problema que nós temos, porque nós somos ainda seletivos em amar. Nós não sabemos ainda exatamente o que Jesus quis exemplificar com o amor incondicional. Não temos ainda essa noção do que é isso. Numa outra casa que eu fiz uma palestra algumas semanas atrás, eu dei um exemplo e eu vou repetir ele agora. Imagina que a gente sai do trabalho 17, 18 horas, pega uma dessas avenidas aqui da cidade, ou em outras tantas, e nós temos as leis de trânsito. E uma das leis de trânsito diz, ao semáforo vermelho, o que você tem que fazer? Parar. Só que muitas vezes as pessoas preferem, mesmo que o semáforo esteja dizendo que vai fechar, acelerar o carro e passar. Sabendo que você tem o risco de atingir uma outra pessoa, de causar um acidente, de matar alguém. Mas nós corremos o risco. Nós pensamos na atitude, pensamos no próximo? Não. A única coisa que importa é que você não vai perder alguns segundos parados ali. Se nós tivéssemos já distinguido o que é o amor emocional, o amor incondicional, nós pararíamos e esperaríamos. Porque o amor incondicional é pensar no próximo. É ter empatia pelo próximo.
É pensar que a sua atitude pode causar um mal ao outro que está. Mas infelizmente nós ainda temos uma grande dificuldade, como eu falei, de entender os ensinamentos de Jesus. E eu costumo dizer que apesar de Jesus falar por parábolas, ele foi muito didático nas lições que ele nos ofereceu. E quando ele esteve por aqui, ele queria nos ensinar a agir com coerência. Mas por quê? Vamos lá. Tem uma passagem no Evangelho que diz Jesus na casa de Zaqueu. Então relata. Jesus chega numa cidade, há uma multidão esperando. Quando ele olha para cima, uma grande árvore, há um homem pequeno sobre essa árvore, é Zaqueu. E aí Jesus diz, Zaqueu, desça dessa árvore, porque hoje você precisa me receber na sua casa. E Zaqueu, surpreso com aquilo, porque ele era odiado pelas pessoas, desce da árvore e recebe Jesus em sua casa. A multidão não compreende, porque Jesus vai, com tantas opções, passar a noite ao lado de Zaqueu. Mas Zaqueu era um cobrador de impostos, mas era o trabalho dele. Só que Zaqueu era uma boa pessoa. Só que na época as pessoas julgavam Zaqueu pelo trabalho, mas não procuravam conhecer quem ele era. E Jesus já ao contrário. Conhecia exatamente a essência de cada um. Então qual que é a coerência nesse sentido? É não julgar. Não julgar pela aparência. Só que nós julgamos. Julgamos, condenamos. Se nos derem a chave da cela, a gente tranca e joga fora. E hoje, esse julgamento, esse encarceramento, esse apedrejamento é até digital. Não satisfeitos com a questão física, nós vamos também julgar e condenar no mundo virtual. Então, faltamos coerência. Num dos capítulos do Evangelho, Jesus diz o seguinte: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. E aí, se nós pegarmos a passagem em que Maria de Madalena seria apedrejada, Jesus diz o seguinte: qual é a lei? O que diz a lei? Diz que ela precisa ser apedrejada. Ok. Então atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Essa é a lei? Vamos cumpri-la. Mas quem entre vós é capaz de cumprir a lei, apontando para ela que não tem errado? A falta de coerência que nós temos. Mesmo Jesus sendo didático, mesmo Jesus dando exemplos, mesmo Jesus nos pegando pela mão, nós ainda não compreendemos, não conseguimos compreender a grandeza dos ensinamentos que ele trouxe. O amor incondicional para nós é algo que a gente não consegue compreender. E aí nós vamos para outras passagens do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Não é o que diz? Está lá. O que o Chico fez a vida toda? Caridade. Sempre. Não só ele, como tantos outros expoentes aí do Evangelho do Cristo. Quando nós fazemos caridade? Quando nós lembramos muitas vezes? No Natal. Que é quando a gente vai celebrar alguma coisa. E aí nós conseguimos lembrar de outras pessoas. Então, quando a gente olha para um exemplo como o do Chico Xavier, a gente entende perfeitamente a distância dele para nós. A gente entende perfeitamente a identidade espiritual que ele tinha e a identidade espiritual que nós ainda temos tão pequena. Porque se nós não conseguimos ainda pensar que uma atitude nossa pode prejudicar o outro, é porque nós ainda não aprendemos absolutamente nada. Nada, não aprendemos nada.
E continuamos estudando, e vamos continuar estudando, e vamos continuar buscando, e vamos continuar sem aprender. Nós precisamos começar a entender que o nosso comportamento precisa ser um comportamento de amor, de calma, de mansuetude, de humildade. Nós sempre estamos preparados para degladiar, sempre estamos preparados para a guerra. Mas nós nunca estamos preparados para a paz. Nós sempre achamos que é necessário dar o troco. Sempre achamos que é necessário falar mais alto. Sempre achamos que é necessário que a nossa opinião prevaleça. Porque ser humilde, ser manso, ser pacífico ainda não combina com a essência que nós temos. Então nós precisamos entender que nós somos seres criados com amor, com um caminho a percorrer para chegar na luz, e que essa luz e que esse amor tem um caminho único: vivenciar aquilo que está dentro do Evangelho de Jesus. Hamed, no livro Um Modo de Entender, tem um capítulo muito bom que ele diz o seguinte: nós somos analfabetos. Analfabetos do sentir. Nós não conseguimos ler os sentimentos mais nobres. Por isso que ele diz que nós somos analfabetos. E eu tenho que concordar com ele diante das atitudes que nós ainda vemos em sociedade, diante das atitudes que ainda nós vemos no decorrer do mundo. Falta-nos ainda acreditar na fé que nós dizemos que temos. Falta-nos ainda compreender o que é a essência de amar. Falta ainda compreender que o perdão 70 vezes, 7 vezes, significa amar incondicionalmente, indefinidamente, tudo, sempre e todos. Essa essência que nós ainda não temos, esse despertar que nós ainda não conseguimos encontrar, é a pergunta que a espiritualidade fala: quando será? Quando que nós vamos despertar? O que precisará mais acontecer? Quantos espíritos mais precisarão descer até aqui para exemplificar isso? Para mostrar o caminho, para nos pegar pelas mãos, nos guiar, nos conduzir. Dizer que só existe um caminho. Como eu falei no começo, o Evangelho é o mesmo. Os exemplos de Jesus são os mesmos. O corpo físico é o mesmo. Os ensinamentos da espiritualidade são os mesmos. Só que nós ainda estamos aqui, parados, esperando alguma coisa acontecer. É simples? É fácil? Não é. Não é mesmo. Porque nós somos seres bastante endividados. Somos seres bastante ainda tomados pelas trevas do orgulho, do egoísmo. Mas nós precisamos começar. Nós não temos mais tempo a perder. Nós não temos mais desculpas a dar. Nós precisamos saber que a evolução do planeta depende exatamente da atitude que nós temos hoje. E aí, com certeza estaremos aqui numa outra vida ainda, depois dessa. E a pergunta que nós temos que fazer é: o que nós queremos encontrar? O
que nós vamos deixar e quando nós sairmos desse corpo, voltarmos para o plano espiritual, planejarmos uma outra encarnação, o que nós vamos encontrar? Aquilo que nós vamos encontrar aqui numa outra época, numa outra vida, num outro momento, depende daquilo que nós fizermos hoje. Depende do que nós semearmos hoje, do que nós plantarmos, do que nós ensinarmos. Então nós precisamos começar a estudar o Evangelho, mas passar nas lições. Nós estamos estudando e estamos repetindo todos os dias, frequentemente. E mesmo assim não aprendemos. Nós estudamos, fechamos, abrimos de novo, repetimos a lição, voltamos para o mesmo banco da escola e repetimos invariavelmente. É necessário nós compreendermos a necessidade nossa de cada dia e do mundo de doarmos o que nós temos de melhor. Em qualquer âmbito da vida, em qualquer momento, aonde nós estivermos. Nós precisamos parar de ser seletivos com o amor. Precisamos começar a pensar em comunhão, não em individualidade. Nós somos individualistas ao extremo. Não aprendemos ainda a dar. Não aprendemos ainda a dividir. Não temos em nós a grandeza da generosidade. E quando nós deparamos com alguém que tem essa grandeza, muitas vezes a gente não comenta, nossa, como que ele é bobo, né? Olha. Porque nós ainda somos analfabetos. Analfabetos do amor. Vejam que Judas, nós podemos dizer, não amava Jesus. O que não é verdade. Amava e muito. Só que Judas imaginou que Jesus faria uma revolução política. Então ele vai lá e se vende por 30 moedas de ouro. Só depois que ele vai compreender que a revolução do Cristo era uma revolução de amor. Era uma revolução de paz. Era exatamente para nos ensinar que meu reino não é deste mundo. É fácil para nós julgarmos o que Judas fez, mas nós faríamos o mesmo. Porque nós ainda somos apegados ao ouro terreno, não ao ouro do amor. Então nós precisamos começar a mirar quem está num outro patamar de evolução. Precisamos começar a mirar quem já passou nas lições. Precisamos começar a mirar quem já compreendeu o que é amor incondicional. Precisamos começar a parar no sinal vermelho para não prejudicar uma outra pessoa. Precisamos começar a olhar para o próximo com um olhar de mansuetude e paz. Precisamos começar a exemplificar aquilo que nós dissemos, que nós estudamos. Porque senão nós vamos sair daqui, vamos chegar do outro lado, vamos encher o peito para dizer que a gente estudou o Evangelho, que a gente sabe cada capítulo de cor e salteado, conhecemos todas as passagens, aquelas que são mais citadas, aquelas que muitas vezes não compreendemos, mas não vivemos nada daquilo. Somos muito teóricos. Na teoria nós somos extraordinários.
na prática que nós estamos deixando a desejar. E olhem que quantas oportunidades nós temos nesse mundo de hoje, todos os dias de praticar. Todos os dias a vida nos dá uma oportunidade de praticar o Evangelho. Basta estar atento para as oportunidades, que a gente não precisa nem sair para procurar. Elas chegam até nós. Batendo, falando, desperte, vá, faça, haja, ajude, doe, entregue. Mas ainda a gente fecha o Evangelho e prefere ficar na teoria. Então, atenção a isso. Atenção todos os dias na oportunidade que se tem de fazer o bem. Na oportunidade que se tem de se doar a alguém. De doar algo a alguém. Não há passagem nenhuma em que Jesus encontrava as pessoas, as curava ou as orientava e ele dizia: fique aqui, sente, não faça mais nada. Muito pelo contrário. Ele dizia: agora vá, viva, melhore, não erre mais. Mas seja ativo. Busque a sua melhoria. Busque transformar quem você é. A oportunidade nós temos. A saúde, o corpo, os meios nos são dados. As oportunidades todos os dias nascem. O que falta é a gente despertar para a necessidade de fazer e de realizar. Lembrar exatamente disso que Jesus dizia: vá e faça. Vá e siga. Ele não disse aos apóstolos: quando eu não estiver mais aqui, sentem e estudem o Evangelho. Saiam e vão espalhar o Evangelho. Saiam e vão proclamar a Boa Nova. Saiam e vão mostrar o Evangelho para aqueles que ainda não o conheceram. Existem muitas pessoas que ainda não conheceram. E tem uma passagem no Evangelho que também diz: muito será cobrado a quem mais for dado. Nós recebemos muito. Eu costumo dizer que o fato de nós estarmos aqui reunidos todas as terças-feiras e tantas outras pessoas reunidas em outras casas por aí, já despertamos para a necessidade de buscar aquilo que o Evangelho traz. Então de nós será cobrado mais do que daqueles que ainda não despertaram. Porque nós recebemos da espiritualidade aqui toda terça-feira a paz ou a energia ou a força através da fé que a gente vem buscar para vencer os obstáculos da vida cotidiana. Sabemos ler, sabemos escrever, temos meios de alcançar o Evangelho. Só nos falta querer fazer mais. Porque nós seremos cobrados por tudo aquilo. E por todos os exemplos que tanto Jesus como Chico Xavier e tantos outros espíritos grandiosos que passaram por aqui nos deixaram como exemplo. Então, fica a lição para que a gente consiga entender exatamente o que é o amor incondicional. O que é doar-se ao próximo, para o próximo e pelo próximo, sempre. Obrigado pela atenção.
Nós vamos passar para os passes agora.